Fazer para os irmãos todo mundo concorda que Jesus se entregou por amor, não é isso? Alguém discorda disso? Não, né? Concordamos que Jesus se entregou por amor. Mas eu pergunto, o fato dele ter se entregado por amor diminuiu a intensidade do sofrimento? Não, né? Então ele sofreu por amor. Então foi uma morte, foi uma entrega verdadeira, consciente. O fato de ter sido por amor não tira o peso do sofrimento, do pecado ali em Cristo Jesus. Isso é importante, porque existe um motivo. Alguém sofreria porque gosta de sofrer? Alguém é masoquista? Não é. Então tinha um propósito. E qual é o propósito desse sofrimento ali? Qual é o propósito de tanto sofrimento e principalmente com derramamento de sangue? Alguém sabe responder? Cumprimento das Escrituras. Mas existe um propósito específico ali que a gente vê e fica claro no texto da Santa Ceia. O propósito é fazer uma nova aliança com o seu povo. E vocês lembram que aqui Hebreus 9, 22 diz? Hebreus 9, 22 vai dizer: sem derramamento de sangue não há o quê? Remissão de pecados. Então perceba como a Escritura ela é perfeita. Precisava haver derramamento de sangue, senão não existiria remissão de pecados, não existiria nova aliança. Então, irmãos, ali nós temos o sangue vertido na cruz. Esse é o verdadeiro significado da expressão. A obra é perfeita, não é incompleta, é perfeita. Quer falar, irmão? É que não fala certo, vertido, né? Não é sobre, irmãos, o que eu prefiro, não é sobre o que você prefere, é sobre quem Ele é. A cruz é isso, é sobre quem Ele é e sobre o que Ele fez por nós. É sobre isso. E no primeiro ponto, irmãos, na última ceia, Ele diz assim, podemos imaginar junto de uma mesa baixa, reclinados sobre as almofadas, no chão. Ali, ele proferiu palavras tremendamente reveladoras sobre o significado e propósito da sua morte. Imagine essa cena. Todo mundo já viu a pintura da última ceia, né? Aquela pintura bonita, eu esqueci o autor. Não sei se é Michelangelo, eu esqueci agora, não fugiu da cabeça. O pintor, né? O artista. Mas todo mundo tem retratado, né? Aquela pintura em algum momento da nossa vida, né? Então você imagina aquela situação. Jesus lá sentado com os discípulos e tudo mais, tendo a consciência de que daqui a pouco seria crucificado e passando para eles o que eles deveriam continuar fazendo, falando sobre o cálice da nova aliança, a importância desse ato. Aí o ponto 1 vai dizer a centralidade da sua morte. O pão e o vinho distribuídos ali na Santa Ceia aos discípulos deveriam simbolizar para sempre, não uma vez só, mas simbolizar para sempre a sua morte. Era por sua morte que ele desejava, acima de tudo, ser lembrado. Se a cruz não for o centro da nossa religião, a nossa religião não é Jesus. Isso aqui é forte. Isso aqui é forte. Jesus não se reuniu para dizer aos discípulos: olha, siga essa cartilha que vocês vão viver para sempre nessa terra, né? Vocês vão ter a fonte da juventude. Não foi sobre isso que Jesus se reuniu. Jesus se reuniu para dizer que ele morreria e que eles viveriam eternamente, mas o nosso lar não é aqui. Nosso lar não é aqui, somos peregrinos. Mas como nós já vimos na lição 2, irmãos, que foi eu que trouxe, a cruz ela é importante não por um valor em si mesmo. Ela não possui um valor em si mesmo. Um amuleto, que nem a gente comentou. Não é isso. Mas ela é importante pelo que ela traz à nossa memória, não pelo objeto em si, mas pelo que ela representa.
Ela nos faz lembrar que Cristo subiu ao madeiro e ele foi morto e ela está vazia porque ele não está lá, ele ressuscitou. Aleluia. Isso é importante. Então, o sacrifício de Jesus é um sacrifício de justiça que é perfeito e completo. Ou seja, o nosso rei vive. Aleluia. E todas as vezes que você lembrar de cruz, você lembra, Cristo vive. Automaticamente na sua mente. Isso faz toda a diferença. Não é o coitadinho, sacristia, né? 40 dias no deserto sofrendo, meu Cristo. Ele foi passado, o Cristo sofredor. Agora ele é o Cristo vitorioso, o Cristo vencedor, o Cristo glorificado. O cordeiro agora é leão. Agora é leão, não mais cordeiro. E a gente tem que ter essa diferença na nossa mente, nessas ideias diferentes, para que a gente compreenda, a gente não minimize o quão Cristo grande é, o quão poderoso ele é. Quando cantamos poderoso esse nome é isso. Não precisamos fazer rituais, trazendo à memória, esse momento vamos viver o Cristo lá chicoteado, humilhado. Não, passou, a humilhação já passou. O que é para a gente lembrar é sobre o que? Sua morte e ressurreição. Não é só sobre a sua morte, senão fica incompleto. É isso que a Santa Ceia nos traz. A Santa Ceia nos traz a memória de que aquele Cristo que morreu por mim e por você, porque a culpa era nossa, mas esse Cristo ele ressuscitou. Então é uma obra completa, não é uma obra pela metade. Pode falar, mas É bem interessante. Eu estou aqui mergulhado, né? Ou mergulhando, né? No ensino, porque todo dia a gente aprende, meus irmãos. Todo dia. Não importa se você é pastor, presbítero. Isso é apenas um modo de organização. Mas todos nós somos servos e aprendizes, né? Diante do Senhor. A cruz ela é tão importante na sua jornada que o próprio Senhor Jesus, quando ele, os seus servos, Mateus e Lucas, Mateus no capítulo 16, do verso 24 ao 28, Lucas no capítulo 9, do verso de número 23 a 27, porém Marcos traz no capítulo 8, do verso 34 em diante, ele diz assim: a você, servo do Senhor. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, há um coletivo da multidão, mas juntamente os seus discípulos, porque a multidão buscava muitas coisas de Jesus, né? Prodígios, sinais, maravilhas, né? Multiplicação de pães e peixes, né? Curas de enfermidades temporais, mas o verdadeiro discípulo busca em Jesus o perdão dos seus pecados. Só, meu irmão, que o preço quem pagou foi Cristo, mas para nós é exigido uma atitude de renúncia. E aí ele diz, no capítulo 34, seguindo, diz assim: disse-lhes Jesus: quer vir após mim? A si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Nunca foi nem será o que você quer. Seguir a Ele sempre foi e será renúncia. Paulo diz assim, olha o que é que Paulo diz, viu? Considerei as minhas coisas como que nada, como lixo, para olhar para Cristo e dizer: tu és a minha preciosidade, tu és a minha herança, como diz o salmista. Mas mais do que palavras, são a vida, o modo como eu vivo. É muito fácil, meu irmão, você falar que conhece a verdade, mas há um pulo tão grande em conhecer a verdade e viver a verdade. Saber a verdade é apenas parte do processo, como o Diego está falando aqui sobre a questão da morte de Cristo. Quem estava aqui na ceia com Cristo? Mas Ele nos deu a oportunidade de refletirmos sobre aquele ato, o último ato dele antes de ir para aquele lugar de dor, de sofrimento, de escárnio, ou como a Bíblia gosta de colocar a palavra, ignomínia, de vergonha, para trocar de lugar com você, para substituir. Olhe,
ele não olhou a circunstância, ele não considerou dia, ele não considerou nada, simplesmente o objetivo de concluir a obra de resgate de pessoas imerecedoras. Isso, meus irmãos, é mais do que motivação necessária para que você e eu possamos olhar todos os dias diante dele e dizer assim: Pai, a minha vida tem sido de fato uma vida que reverbera alguém que é grato ao Senhor? Eu tenho sido isso, meu Pai? Se eu não tenho, me ensine, molde a minha vida, me conduza. É assim que a gente vai fazer. A vida do cristão, ela jamais deve ser pautada em circunstância. Hoje à noite a gente vai falar sobre isso, né, Diego? Ontem nós tivemos a oportunidade de examinarmos os irmãos que vão estar hoje sendo introduzidos através do sacramento de iniciação, que é o batismo. É um dia de alegria, é o meu primeiro batismo. Estou batizando um amigo que não vem de igreja, ele não era um homem professo, e para mim, quando ele me disse, ele é doido, viu? Ele disse assim: pastor, me bota logo no bolo aí, essa galera que vai passar pelo batismo. Isso é mesmo, meu irmão, fiquei feliz. Conheci o Rafael através de Alex. Poxa, pois meu cunhado cria umas aves, não sei o que, você precisa conhecer ele. E aí, em um culto na casa de Alex, eu conheci Rafael, não foi? E dali nasceu uma amizade, e a gente tem sido assim. E Deus, pela misericórdia e graça, aprove a Ele usar vocês, porque cada um de vocês tem essa parcela de instrumento de aproximação, onde conduziu o Rafael a essa cruz aqui, ó, a conhecer essa cruz. É uma criança ainda na fé, mas cabe a nós, né, contribuirmos para que esses irmãos menores cresçam. Mas que Cristo você vai comunicar? Amém. Que Cristo você tem vivido? Refletamos, é isso a palavra? Que possamos refletir sobre esse momento, mas refletir de verdade. Você e ele, viu? É você e ele e você.